no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 20. Quero glorificar ao Senhor pela vida do meu amigo pastor Davi Boa Sorte, bem como sua casa, irmã Valquíria, a Késia, a Bianca. Nunca mais tinha visto Bianca, mas estou vendo ali. Esta família que eu tenho um apreço, uma consideração, porque são pessoas extraordinárias. Quando se olha para a cara do pastor Davi e da sua esposa, com esses cabelinhos brancos, sorridentes, dá vontade de abraçar. Glória a Deus. Eu só não sou beijoqueiro, mas abraço. Glória a Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida deles e agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem feito aqui e parabenizar por este lindo templo. A última vez que eu estive aqui, não estava ainda neste naipe, mas agora está em um nível elevado. Está linda a igreja, bonita a igreja, está firme a igreja, mas mais bonita do que o templo é a igreja do Deus vivo que congrega no templo. E 71 anos se passaram e a igreja continua pentecostal, dando glória a Deus e aleluia. E eu quero parabenizar vocês pelos 71 anos de vida, de existência da igreja local, a ADVIC aqui em Vitória da Conquista. Louvar a Deus pela vida do amigo pastor Janderson, que me recebeu hoje com tanta alegria. Eu estou sem dormir, porque eu preguei ontem em São Luís do Maranhão, e terminei de pregar, cheguei no hotel meia-noite, e 1h da manhã eu precisei sair para pegar o voo, e cheguei aqui umas 10 e pouca, cheguei no hotel quase 1 da tarde. Mas ele me tratou tão bem que eu senti como se eu tivesse dormido. Glória a Deus. Então, se você estiver estressado, converse com o pastor Janderson que você vai se acalmar. Eu não sei se ele já era assim, ou se foi Késia que fez isso com ele. Glória a Deus. Mas que alegria, né? Pastor Celso, os pastores aqui em Vitória da Conquista, sempre eu sou muito bem tratado e recebido aqui. E não tenho vindo aqui mais vezes, não é por falta de convite, é por falta de agenda mesmo. E eu estava devendo ao pastor Davi e a sua esposa vários convites que me foi feito e eu não pude estar, mas estava agendado na agenda de Deus que a gente estaria junto aqui esta noite. Cumprimentar os pastores aqui, na pessoa do meu amigo pastor João Paulo, que trabalha conosco no Conselho de Missões e é um amigo. Eu tenho pouquíssimos livros, eu tinha uma quantidade, foi quase todos ontem em São Luís, mas tem aqui o segredo para proteger a família. Você que desejar, depois do culto, tem gente que é uma bênção, trabalha e esquece da família. Aí eu costumo dizer que vai morrer e deixar a viuvinha seminova e rica, né? Seminova porque o bestalhado não teve tempo de usufruir do milagre, e rica porque o avarento não desfrutou do que recebeu de Deus. Aí, viuvinha nova e rica, até o choro é diferente. Outro Jesus, rápido, e não vai faltar pretendente. Aproveite a vida, que você não sabe quando sua senha vai ser chamada. Se Deus está te dando condição, passeia, aproveita, abraça. Eu coloco nesse livro aqui a carta do viúvo da aeromoça Datã, que quando ela morreu naquele acidente terrível, aí ele diz assim: se eu soubesse que era a última vez, eu tinha levantado mais cedo para tomar café com você, eu tinha te abraçado. É que a gente nunca sabe que vai ter a próxima vez e vive como se soubéssemos. Não, tem que aproveitar, hein? E tem esse livro aqui, O Segredo da Verdadeira Esposa do Pastor, que tem a participação brilhosa da nossa querida irmã Valquíria. Tem várias esposas de pastores que participaram desse livro. A irmã Lourdes faz o prefácio, e eu escrevi ele juntamente com a minha esposa. Eu digo, pastor Davi, que essa classe é uma classe muito sofredora, porque ela tem que ajudar o marido no ministério e é mal compreendida por parte da igreja muitas vezes. Se a mulher do pastor se arruma bem, vaidosa. Se não se arruma, como é que o pastor casa com um mandrongo desse, rapaz? Se ajuda na igreja, quer mandar. Se não ajuda, uma parasita, não faz nada. Se prega, está se achando. Se não prega, aí não sabe dar uma saudação.
Aí eu trabalho aqui sobre várias questões. É um livro muito interessante. Tem pouquíssimos, após o culto você pode procurar ali o diácono que vai estar ali à sua disposição. Os que encontraram o texto, dá um sinal pentecostal bem forte. O irmão que quer voar, eu já identifiquei a voz dele aqui, ó. Glória a Deus. Nunca critique alguém que adora de forma extraordinária, porque você não sabe o que Deus fez na vida dessa pessoa para ela estar aqui. Você dá esses glorinha porque você não passou, porque algumas pessoas passaram. Chega na igreja glorificado, exaltado. Você nunca passou pelo vale da sombra da morte. Você nunca passou por uma doença incurável que o médico diz vai morrer, e Jesus chegou lá e disse não morre, né? Você nunca viu uma escopeta na cabeça e o cara puxar o gatilho e a bala não sair, Deus dizer eu tenho algo contigo. Eu quero ver uma pessoa dessa chegar na presença de Deus e ficar glorificado, exaltado. Ele dá uma glória para extravasar mesmo, porque Jesus merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. E tem mais. Tem gente que só é educado na igreja. Quando era torcedor do Bahia, voltava rouco na igreja para dar um glória. É uma luta, todo cheio de protocolo. Aqui não tem, eu estou falando isso porque aqui não tem esse tipo de gente. Atos capítulo 11, versículo 20, diz o texto: e havia entre eles alguns homens, diga comigo, alguns, cíprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Vamos repetir? Olha aí para o telão, em uma só tradução, tá para todo mundo ver? Ou só para mim aqui? Então lê. Tá aqui. Então vamos ler em uma só versão, mas para arrebentar. Aniversário de 71 anos, irmão, não é todo dia. 1, 2, 3, já. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Amém. Antes de sentar, olhe para no mínimo 2 irmãos e diga: não feche a cara quando a palavra tocar em você. Desfaça, diga para ele, desfaça, dá glória, dá aleluia, amém. Podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos amados, nesta noite de aniversário dos 71 anos desta igreja, eu pouco conheço a história da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista. Mas os irmãos mais antigos, por que não dizer os pioneiros, que ainda vivem, conhecem muito bem a história desta igreja. Como foi que ela começou? O que Deus fez nela e através dela, para ela chegar até aqui. E posso afirmar aos irmãos, que é uma história extraordinária. É uma história que mudou a história de outras pessoas. Vidas foram transformadas. E muitas delas continuam aqui nesta cidade. Outras foram levadas a outra cidade. E estão frutificando como resultado do trabalho desta igreja. Pessoas que foram usadas por Deus para trazer a história até aqui. Pessoas que não eram, quem sabe, referências para muitas, mas se tornaram referências pelo poder do Evangelho atuando na vida delas. Quando eu me deparo com uma festa de aniversário de igreja, eu preguei a semana passada nos 109 anos da Assembleia de Deus em Alagoas. E esta semana preguei nos 90 anos da Assembleia de Deus em Salinas das Margaridas. Ou eu falo errado, mas é Salinas da Margarida. E quando eu chego em uma festa de aniversário de uma igreja, eu fico muito empolgado, porque a igreja
é um projeto divino. A igreja é um projeto do céu. E por isso que ela dá certo. Porque se olhasse para o âmbito humano, a igreja era um projeto para dar errado. Por quê? Porque ela é composta por pessoas imperfeitas. Pessoas que às vezes têm um histórico não muito bem visto, nem bem quisto, nem muito bem, quem sabe, analisado. São pessoas de todas as classes sociais. Na igreja você tem pessoas bem formadas, pessoas leigas, pessoas bem criadas, pessoas mal criadas, pessoas com famílias equilibradas, pessoas que é resultado de uma família desequilibrada, pessoas que são educadas, pessoas que são mal educadas, pessoas que estão bem intencionadas. Mas tem gente na igreja mal intencionado também. Tem gente na igreja que não é igreja. Tem gente na igreja que é inimigo da igreja. Prestem bem atenção, os maiores inimigos da igreja não estão fora, os maiores inimigos da igreja estão dentro. Então Satanás olha para isso, e eu não me referi aqui à amada missionária Fátima, que alegria te ver, Fátima. Quando você olha para isso, você poderia dizer assim: vai dar errado esse projeto. Como é que você vai reunir esse tanto de gente num lugar só? E esse povo vai adorar junto? Irmãos, não é fácil. Para você ter ideia, o projeto igreja é tão extraordinário que eu, como pastor, me deparei com uma situação inusitada. Uma pessoa assassinou um pai de família, e ele estava em um assalto em que ele fez refém uma família, e o parceiro dele matou o pai de família, jogou do primeiro andar. E um dia, eu pregando o evangelho, uma moça aceitou a Cristo e foi para o grupo de novos convertidos. Essa moça fazia parte desta família e ela começou a servir a Deus. E quem aqui lembra do primeiro amor? Quem aqui lembra quando você começou a servir a Cristo? Meu irmão, tudo é maravilhoso. O louvor mexe com a tua alma, a pregação e mexe com você. Quem lembra aqui do primeiro amor? É bem provável que alguns já perderam o primeiro amor, mas eu louvo a Deus que tem gente que tem 70 anos de crente e o primeiro amor está ativo, o primeiro amor está vivo, ele ainda adora. Eu vou denunciar uma coisa esta noite: a pior coisa que existe é você acostumar com o que é sobrenatural, é você acostumar com a presença, porque quando você acostuma com a presença, você não valoriza ela. Eu quero estar na presença de Deus como se fosse minha primeira vez e a última vez que eu tenho de estar em sua presença. Quem pode glorificar ao Senhor? Mas presta bem atenção, o que aconteceu? Passou-se alguns meses, eu estou pregando o evangelho e me aceita Jesus um rapaz, e ele começou a chorar, e ele veio na frente, ele rendeu-se ao Senhor, pastor João Paulo, e eu encaixei ele no grupo de novos convertidos. Uma alegria para todo mundo, mas a gente não sabia a história daquele rapaz. Ele era um dos assaltantes que matou a família daquela moça. Ele foi quem fez aquela moça refém. Quem matou o pai foi o parceiro dele, que era um irmão dele que já tinha sido assassinado, mas ele cumpriu pena, e depois de algum tempo ele foi liberto, e ele chegou na igreja e a palavra fez o que ninguém faz. Aí quando terminou o culto, eu percebi algo estranho. Na hora que o grupo de novo convertido foi cantar, o rapaz estava do lado dessa moça, e ele, como não sabia, pediu a ela para cantar junto com o classificador, e eu vi que ela não cantou, eu vi que ela ficou revoltada, e eu sou muito observador. Não é à toa que Deus me deu olhos grandes e graúdos. Deus não dá nada a ninguém por acaso. Eu olhei aquilo e disse: rapaz, tem alguma coisa. E aí quando foi no atendimento pastoral, aquela moça me perguntou e disse: pastor, não dá para congregar aqui mais.
Eu disse: por quê? A gente fez alguma coisa? Assim, não, pastor, o senhor é uma benção, a igreja é uma benção, mas pastor, eu quase cometi um assassinato no culto, eu ia engarguelar alguém, pastor, eu ainda premeditei dar uma gravata, pastor, na hora do culto, e Deus não deixou. Eu disse: mas o que houve? Ela disse: pastor, o senhor está vendo aquele rapazinho que cantou no grupo, que aceitou e que me pediu para louvar junto comigo? Ele estava no assalto que matou meu pai, foi ele que botou a arma na cabeça da gente e fez refém. Eu olhei para ela e disse: entendo você, eu compreendo você, eu compreendo a sua dor, mas tem uma coisa que eu tenho te informar: o mesmo valor que tem a tua alma, tem a alma desse rapaz. O mesmo evangelho que entrou na tua vida foi o evangelho que entrou na vida desse rapaz. Disse para ela: minha filha, eu compreendo que você vai ter que passar um tempo congregando em uma outra congregação. Procure uma das nossas igrejas mais próximas, até Deus sarar esta ferida. Mas não desista do Senhor, porque o Jesus que amou aquelas pessoas maravilhosas foi o Jesus que disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo. Paraíso. Pega na mão do seu irmão e já sabe que pirraçar pastor é perigoso. E eu estou sentindo uma graça aqui esta noite. Eu estou sentindo que papai tem algo a fazer aqui neste culto. Então se solta na presença de Deus. Pega na mão de alguém e diga: esta igreja, ela é extraordinária. Ela dá nome através do evangelho a quem não tem nome. Agora, por que a igreja deu certo? Porque a igreja tem dono. A igreja tem dono. Na ata de fundação da igreja, preste bem atenção, meus irmãos e irmãs, na ata de fundação da igreja, e tem uma ata, pastor? Tem. Em uma reunião ministerial, Jesus fez uma reunião com os discípulos e perguntou a eles. Isso é interessante para nós que somos líderes. Às vezes a pessoa: não, eu não quero saber o que pensam de mim. Jesus queria saber: quem é você, pequeno eu sou, para se achar melhor que Jesus? Jesus reuniu os discípulos e perguntou: o que é que estão falando ao meu respeito? Aí uns disseram: olha, estão dizendo que o senhor é Elias, estão dizendo que o senhor é João Batista. Aí Jesus perguntou: e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, que era o mais afoito, todo lugar tem alguém mais afoito e mais calmo, e Jesus ama quem é mais para frente e quem é lerdinho. Glória a Deus. Jesus ama os preguiçite aguda também. Tem gente que para entender o culto já acabou, aí quando chega no final do culto ele diz: Deus estava aqui, né, pessoal? Mas eu não sabia. Já tem gente que quando pisa os pés ali já diz: eita, papai está na casa, ele está aqui. E Deus é maravilhoso, né? Deus respeita a nossa personalidade, Deus respeita nosso temperamento. Deus, olha que coisa linda, o Espírito Santo toma o temperamento, mas não muda o temperamento. E olhe como Deus faz, exemplo na vida de Paulo. Mas quando Pedro diz: eu sei quem é o Senhor, aí Jesus diz: pois não. Ele diz: eu sei quem tu és o Cristo. Tu não és profeta, tu não é um dos profetas, tu não é um homem extraordinário, tu não é um homem fenomenal, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus toma a palavra e diz: aqui começa a igreja. Jesus diz assim: pois eu sei quem você é, tu és Simão, mas sobre esta pedra. E aqui alguns fazem uma confusão terrível, diz que a igreja foi edificada sobre Pedro. Não, Pedro é Petros, fragmento de rocha. Jesus diz: sobre esta pedra, ou seja, sobre a tua confissão. E quem é a confissão? Tu és o Cristo. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Permita-me dizer algumas verdades. Você pode ter ajudado a comprar esse terreno, mas você não é o dono da igreja. Você pode ter 70 anos aqui nela, mas você não é o dono da igreja. Seu dízimo pode ter ajudado a igreja a chegar até aqui, mas você não é o dono da igreja. Tem gente que se acha dono da igreja e tudo depende do aval dele. Não, o dono da igreja está sentado no trono e o nome dele é Jesus.
Jesus é o dono da igreja. E tem mais, na ata de fundação já está escrito a sentença: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe para mim, eu vejo gente preocupada, pastor, e o que vai acontecer com a igreja do Brasil? Ela vai continuar de pé, mas tem gente poderosa que não gosta da igreja. Esses vão passar e a igreja vai continuar de pé. Mas tem gente que não vai com a cara da gente. Problema, o dono da igreja ainda tem o poder absoluto. Ontem eu estava ministrando, e quando eu terminei de ministrar na sede em São Luís do Maranhão, um pastor se aproximou de mim e disse: pastor, eu sou pastor na Venezuela. E eu disse: meu Deus. Aí eu já comecei a querer saber. E crente é curioso, glória ao nome do Senhor. Eu perguntei para ele: e como é que está? Ele disse: pastor, não está fácil. Para eu te contar a história, a gente tem que ter um tempo, e a gente não tem esse tempo hoje. E eu disse: e a igreja? Ele disse: pastor, a igreja está crescendo como nunca. A igreja está avançando. Comunismo não detém a igreja, ditadores não detêm a igreja, esquerdopata não detém a igreja é de Jesus. E acabou. Quem foi um dos maiores perseguidores da igreja? Nero era tão perturbado do juízo que Nero tocou fogo em Roma. Quando eu estive em Roma a primeira vez, e olhando a cidade histórica, aonde estão os arcos e aonde estão os grandes palácios, irmãos, aquilo ali mandou no mundo inteiro. Nero era tão terrível que ele tocou fogo na cidade. 14 bairros tinha Roma na época de Nero, mas só pegou fogo em 10. E os 4 que não pegou fogo era onde moravam os crentes lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Ele maligno. Vou dar uma palavra aqui para os irmãos. Olhe para mim. Quem é maligno não se convence. Quem é maligno sempre interpreta errado os fatos. Ele disse o quê? Ele conseguiu criar uma narrativa e dizer que quem tinha incendiado Roma foi a igreja, para poder ter um álibi, para poder ter um argumento para perseguir a igreja. Olhe para mim, diz os historiadores que faltou madeira em Roma para fazer cruz e fazer fogueira para matar crente. Nero era tão sanguinário que ele botava 3, 4 crentes em pé, um no ombro do outro, amarrava e botava como poste e tocava fogo nos crentes para incendiar o palácio. Nero pegou exemplares da Bíblia, o mais que ele pôde, para poder tocar fogo e dizer: eu acabo com a igreja. Nero já foi. E olha nós aqui, olha a igreja aqui, olha a noiva aqui. Quem nesta noite reconhece que você faz parte do maior movimento de Deus na terra, levante a sua mão e dê a maior glória que você já deu. Mas eu gostaria de pregar, não deu tema ainda, eu estou só dando a introdução, e eu quero agora dar o tema da mensagem. Pegue na mãozinha do irmãozinho: pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. Pegue. Você também não gosta de cirurgia e deixa o médico fazer? Pare de história. Você também não gosta de arrancar dente, deixa o dentista mexer no seu dente? Pare de história. Aqui é lugar de profeta falar, e é o lugar onde Deus faz milagre. Tem uns irmãos que ficam: não concordam. Eu também não concordo ficar com a boca aberta lá no dentista não, mas se eu não abrir a boca, o dentista não trabalha. Olha para o teu irmão e diga: se não abrir a boca, o fogo não te pega. É igual os irmãos antigos, né? Tem uns irmãos antigos que é saudosista, porque tem um antigo que está em Romanos 12, renovou a mente. Mas tem uns antigos que fica saudosista. Antigamente não era assim. Aí um dia desse eu cheguei num lugar, o irmão disse: pastor, tem muita coisa na igreja que eu não concordo. Eu digo: o que foi? Modernizou demais. Eu digo: então vamos fazer o seguinte: o senhor vai ficar radical em tudo. O senhor não fique radical só em alguma coisa não. Quando o senhor for no dentista, o senhor vai dizer para o dentista: eu não quero modernidade para arrancar meu dente, eu quero arrancar ele a moda antiga, porque eu sou uma pessoa que eu tenho saudade do passado. Ele disse: não, pastor, aí é demais. Eu digo: não. Quando você chegar no médico e procurar ali a doutora Bianca, você vai dizer: eu não quero
é cirurgia laser, não. Eu quero é rasgar tudo, meu, porque eu sou das antigas. A gente precisa entender que nem tudo que renovou é prejudicial. Quer ver uma coisa? Aonde eu chego nesse país, alguém me diz: eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo a mensagem que tu prega. Essa semana aconteceu duas coisas. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, e quando eu estava na fila de embarque, desceu uma pessoa todo com chapéu, era um comandante da TAM, e quando ele me viu, ele disse: misericórdia, eu quero tirar uma foto contigo. Eu disse: meu Deus do céu, quem é? E ele disse: rapaz, que mensagem aquela do TikTok. Olha que coisa, né? Aí eu fui pregar, voltei, estava no aeroporto de Congonhas. Quando eu estou no aeroporto de Congonhas passando, um rapaz da limpeza olhou e disse: misericórdia, deixa eu tirar uma foto contigo no banheiro. Olha que tragédia, no banheiro. Eu disse: eu tirar uma foto, porque aquela mensagem do Instagram foi profunda. E quando eu cheguei aqui hoje, um irmão me disse para mim: pastor, eu te sigo no TikTok. Oh, mensagem, isso é a modernidade. O evangelho está sendo pregado de todas as formas e utilizando-se de todos os meios. Isso aí só foi para bater em quem não gosta de pegar na mão. Mas eu vou voltar. Pegue na mão do irmão. Isso só foi só para dar uma pancada em gente que fica caçando história, né? Glória a Deus. Pegue na mãozinha do seu irmãozinho e diga para ele assim: os diferenciados para o grande avivamento. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Os diferenciados para o grande avivamento. Eu vou dizer daqui, reage quem está vivo: haverá um grande avivamento de Deus antes do arrebatamento da igreja. Tem gente que lê a Bíblia: eu não acredito que vai ter avivamento. Vai ter. E eu lhe provo na Bíblia. A Bíblia diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olhe para mim, quem conhece teologia sabe, os últimos dias é do dia do batismo com o Espírito Santo até o dia do arrebatamento. Até Jesus voltar, o Espírito Santo está mexendo, está movendo a igreja. Mas aqui é onde está o detalhe: nem todos cooperam com esse avivamento, nem todos fazem parte com esse avivamento. E olhe para mim, vai doer, mas vai ser rapidinho. Só vai perceber que apanhou quando chegar em casa. Vai dizer assim: eu tomei umas pancadas hoje. Olhe para mim, Deus não conta com gente cheia de protocolo. Deus não conta com gente preconceituoso. Deus não conta com gente cheia de história. Tem gente que é cheia de história, ele está na igreja, mas ele é todo cheio de situações. Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Ele fica parecendo um fiscal de culto. Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso. Glória a Deus, não posso, porque eu posso ser preso. Mas o que é que acontece, irmãos? Tem muita gente que fica na igreja glória, me segura Jesus, para eu não dizer o nome do homem. Aqui ninguém foi constituído para ser fiscal de culto. O único aqui que tem autoridade para ficar e analisar o culto, e tem autoridade para tratar, é o pastor da igreja. Por isso que o pastor da igreja, ele fica, pastor da igreja não fica de olho fechado pulando na igreja. Aí quando terminar o culto: pastor Davi, como foi o culto? Não sei não, rapaz, que foi muito poder. Não, pastor pega fogo, dá glória, mas de olho aberto, ligado. Porque ele tem que ver se teve alguma heresia, ele tem que ver se tem alguma irreverência, ele tem que ver se tem alguém querendo bagunçar o culto. Agora olha para mim, fora o pastor da igreja, fora os obreiros que têm autoridade, debaixo da autoridade pastoral, todos vieram para adorar. Todos vieram para adorar. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos: quem faz o culto não é Jesus. Se o culto tiver frio, a culpa não é de Jesus e não é do pregador. Quem incendeia a igreja não é o pregador. É por isso que tem uns treiteiros aí que já descobriu uns malabarismos para mexer com a igreja. Não espere de mim tocar fogo em você. Quem tem que pegar fogo é você mesmo. É você mesmo que tem que abrir a boca e dizer: eu creio. Bora para a Bíblia? Para alguém não dizer assim: pastor, não entendi. Bora para a Bíblia. A igreja de Jerusalém recebeu uma missão, mas cheia de preconceito, não cumpriu a missão. Agora eu descobri uma coisa: ninguém consegue impedir o que Deus quer fazer. Na obra de Deus você escolhe: ou você vai naturalmente, ou vai naturalmente. Não sabia disso não? Fique sabendo, Deus não vai lhe perder de vista.
Se você crê, você vai numa boa. Eis-me aqui, com minhas duas perninhas eu vou ir. Mas tem gente que só vai com uma. Eis-me aqui, tive que perder a outra para chegar aqui. Pastor, e isso está na Bíblia? Meu irmão, se eu for entrar nesse assunto aqui, eu vou passar da mensagem, que o pastor me deu no horário bom. Então, se ele me deu no horário bom para pregar, eu tenho que respeitar estritamente o horário de terminar o culto. A menos que o dono da igreja queira fazer alguma coisa na hora extra. Porque tem uns pastores que convidam a gente. Um dia desses me convidaram, me deram 10 para as 11 da noite. Vamos agora ouvir a melhor parte. Eu digo, filho de Nossa Senhora, que melhor parte, 11 horas da noite, os irmãos tudo com sono. Aqui não, o pastor me deu 8 e pouca da noite para pregar. E os irmãos não estão cansados, está todo mundo de boca aberta, como famintos, dizendo, fala papai, fala papai. Grita bem forte, diga, a igreja. Isso aí é a igreja que está comemorando 1 ano. Aí fala nesse nível, 71 anos. Bora, a igreja recebeu poder, recebeu autoridade para fazer a diferença. Mas seus conceitos e preconceitos não deixaram. Interessante, alguém cheio de poder consegue ficar amarrado por causa de um conceito e de um preconceito. Onde está escrito isso, pastor? Na Bíblia. A Bíblia diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais e ser-me-eis tanto em. Isso aqui é simultâneo. Quem não gosta de missão diz, primeiro temos que ganhar a vitória da conquista para depois ganhar outras cidades. Filho de Nossa Senhora, vai ler Bíblia. Isso aqui é simultaneamente. Enquanto a gente prega em Vitória, a gente manda Fátima para a África. Enquanto a gente prega em Vitória, a gente manda outro para Venezuela, para o Paraguai. Tanto. Aí a igreja fez o quê? Recebeu poder e ficou caladinha. Glória, terra, terra, terra. Tem uns irmãos que só gostam de culto de mistério. Terra! Eu cheguei numa igreja, o irmão chegava, terra, eu digo, ministro da reforma agrária. Vamos ouvir o nosso irmão, o ministro da reforma agrária. Negócio de terra, terra, terra. Vai, irmão, vai fazer alguma coisa. Deus não deu poder a ninguém para ficar se exibindo. Deus não batizou ninguém com o Espírito Santo para ficar se amostrando. Deus não deu dom espiritual para um ficar competindo com o outro. Isso aqui não é competição. E esse lugar aqui não é palco. Aqui é altar. E você não é plateia, você é noiva. Eu falei uma coisa essa semana que eu tremi nas bases quando falei. E sinto autoridade para falar essa noite. Deus vai fazer uma reforma nos nossos altares. Vou repetir, e se tiver gravado, grave na tábua do teu coração. Deus vai fazer uma reforma em nossos altares. E que é que Deus vai fazer, pastor? Deus vai tirar os artistas, Deus vai tirar os prepotentes, Deus vai tirar os orgulhosos, Deus vai tirar os que se acham. Tem irmão que depois que prega uma mensagenzinha já acha que é a 4ª pessoa da Trindade. Até o glória muda. Lofato. Deus dizendo, está engasgado, meu filho, está engasgado, é? Poder não é para se amostrar, poder é para fazer a diferença. E outra coisa, essa igreja é ensinada. Vou falar uma coisa aqui que o pastor já ensinou. Esses crentes que só pegam fogo aqui e lá fora não fala nada, é fogo de palha. Temos aqui na igreja, aqui não, é as igrejas que não é ensinada. Ainda bem a mensagem não começa. É uma britadeira, é. Você é uma britadeira de Jeová. Na escola não fala de Jesus para ninguém. Na faculdade não fala de Jesus para ninguém. No trabalho é um perturbador de Israel. Na rua é um... Não posso falar também. Olha para mim, você quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Ele incendeia aonde chega.
Olhe para o seu irmão e diga: pular aqui é fácil. A gente está no arraial nosso. Irmão, pregar aqui é maravilhoso. Eu quero ver pregar na penitenciária, pregar no hospital, pregar na feira, pregar na rua, pregar em lugar hostil. A igreja de Jerusalém, sabe o que fez? Celcinho está pintando o cabelo. Ele não tem essa idade toda para estar todos, né? Sabe o que foi que a igreja de Jerusalém fez? Não vou. Está muito poder aqui. Irmão, a igreja de Jerusalém era tão poderosa que um dia eles fizeram um círculo de oração, oraram, e os alicerces da casa tremeu. Isso aqui é literal. Um terremoto de poder. Tremeu os alicerces. E Deus dizendo: e Samaria? Samaria, vocês vão quando? Judeia, pessoal, Judeia, com o fim da terra, cadê vocês? E eles lá, só glória, aleluia, terra, fala Deus, isso é que é Deus, está gostoso, oi, ai. Jesus diz: Império Romano, dá um jeito de avivar esse povo, porque quem não vai no avivamento da palavra, vai no avivamento da perseguição. Perseguição também promove, porque a perseguição faz a gente chegar perto de Deus. Na perseguição a gente chega e diz: Senhor, eu não sou nada. Mas sem a perseguição: Senhor, meu Deus e meu Pai, quem está falando contigo é o presbítero. E Deus dizendo: mas é metido, viu, rapaz? Tem gente, irmão, que até para expulsar demônio é metido. Um dia eu vi um irmão expulsando o demônio. Ele queria ser evangelista, eu não consagrei ele a evangelista, porque ele era perturbador de Israel. Aí ele foi para uma igreja, chega lá, consagraram ele a evangelista. Aí um demônio se manifestou, ele foi expulsar, chegou lá, o demônio não saiu. Aí me chamaram. Eu digo: não, todo crente tem autoridade para expulsar demônio, vai lá. Não, pastor, pelo amor de Deus, vá, pastor, ninguém expulsa, o demônio está furioso. E ó, irmão, quando eu subi a escada, que eu cheguei, estava ele tentando expulsar o demônio. E ele dizia assim: Satanás, sabe quem está falando contigo? O evangelista, fulano de tal. Aí o diabo dizia: grandes coisas, evangelista. Porque tem gente que pensa que o cargo é tudo. Tem gente que desvia por causa do cargo. Pastor, me acabou. O que foi? Tirou meu carro. Um dia desse teve uma irmãzinha que teve um negócio lá na igreja. Aí ela foi conversar comigo e disse: irmã, essa decisão sua, a senhora não pode exercer nenhuma função de liderança na igreja. Lhe expulsar da igreja eu não posso. Agora, liderança a senhora não pode. Ela olhou para mim e disse assim: meu pastor, eu posso falar de Jesus para alguém? Eu disse: pode. Ela disse: estou satisfeita. Porque tem gente que desvia por causa de um carro. Eu estou desviado. Por quê, meu irmão? Não rejo mais. Sim, e se tu desviar, tu vai reger aonde? Tu tem que ficar na benção para o pastor botar tudo daqui a um ano. De novo, se tu se rebelar, tu não vai reger em lugar nenhum. Agora olha para mim. O texto diz: por causa da perseguição. Diga comigo: uma perseguição sacudiu a igreja. Aí o texto diz assim, ó, preste atenção. Em casa você lê o texto, agora não é hora de ler. Agora é hora de receber a revelação do texto. É por isso que culto é imprescindível. Desigrejado não sobrevive. Desigrejado morre. Porque olhe para mim, a fé não vem pelo ler, porque tem hora que você lê e não entende. A fé vem pelo e ouvir a palavra. Tem texto que você lê e não entende, mas Deus dá a revelação ao pregador e ele ministra, e o texto entra no teu coração e gera fé. Olha que coisa linda. O texto diz assim: por causa da perseguição decorrente da morte de Estevão, os irmãos saíram por toda parte, fazendo o quê? Pregando. E Deus dizendo: que lindo, sai ou não sai? Pregando. Só que o texto diz assim: ele chegava e dizia assim: o senhor é judeu, o senhor tem uma carinha de judeu, Jesus te ama, vaso. O senhor não é judeu não, o senhor está fora. Os caras na prova escolhiam quem pregar. Você já viu que tem gente que mesmo na prova não desce do salto? Está na prova igual Acabe, ferido e sangrando, mas não desce. Quando desce já está morto. Aí Jesus olhou e disse: com esse pessoal não tem avivamento não. O pessoal é atribulado.
O pessoal só prega para quem quer. Você sabia que tem gente na igreja que ele acha que ele tem o poder de selecionar quem Deus deve usar ou não? O irmão Janderson tem uma carinha assim de crente. Usa teu servo, Senhor. João Paulo, a cara dele não me engana. Eu não como nada que ele fala. Sim, e é você quem decide quem Deus vai usar. Deus usa quem não tem cara. Deus usa quem não tem condição. E eu vou dizer aqui que eu já disse, os irmãos já sabem. Tem crente que até a metade do culto ele é crente, da metade diante ele é muçulmano. Quando ele não concorda, quando Deus usa alguém, ele fica: Alá, Alá, Alá. Estava caído um dia desse, agora já está pregando. Alá, Alá não. Foi Jesus que salvou, foi Jesus que encheu, foi Jesus que levantou. E respeite o vaso. Olhe para mim, você tem todo o direito de não gostar de mim. Você só não tem direito de tocar na unção que está sobre mim. Você pode não me convidar para tomar café, mas ouça a voz de Deus através dos meus lábios. Profeta não é para agradar todo mundo não. Quem foi levantado por Deus e fica querendo agradar todo mundo, deixa de ser vaso e vai ser político. Companheiro, então o que é que acontece? O texto diz assim, só pregava quem queria. Deus olhou e disse: eu tenho que levantar uns diferenciados. Com esses aí, irmãos, olha que coisa, pastor Davi. Eles olharam para a cidade de Antioquia. Diga comigo, Antioquia. Cadê os adolescentes? Só os adolescentes, Antioquia. Misericórdia. Vocês é adolescente mesmo ou é a terceira idade? Está repreendido, pelo amor. Aí a irmã disse assim: terceira idade não, que a gente está mais animado. Isso aí, minha irmã, isso aí. É a missionária. Só os adolescentes, diga Antioquia. Melhorou. Só as irmãs, Antioquia. Os homens, Antioquia. E as irmãs dizendo: manda a gente falar de novo, pastor, para a gente ganhar. Moleque gosta de desafio. As irmãs de novo: Antioquia. Sai rouca, mas ganha. Quem? Os homens de novo? O senhor quer problema? O senhor vai ter problema para dormir hoje, se o senhor ficar com essas ideias. O senhor aceite que perdeu, para não ter problema. Porque tem duas coisas que as mulheres amam ouvir: eu te amo, você está certa, meu amor. Não, isso aí é a maior declaração de amor que você pode dizer para uma mulher. Um dia desse eu encontrei um irmão, ele disse: pastor, tem dia que eu chego em casa, a mulher está com a cara. Eu disse assim: minha filha, eu não sei o que eu fiz, mas me perdoa, que eu errei em alguma coisa. Um homem sábio, um homem sábio. Toda a igreja diga: Antioquia! Diga: a terceira maior cidade do império. Só perdia para Roma e Alexandria. E os preconceituosos não entrou em Antioquia, porque era uma cidade gentia. E Deus dizendo: mas eu quero revolucionar Antioquia. Eu quero fazer uma coisa grande em Antioquia. Eu quero fazer algo extraordinário. Eu quero transformar essa cidade no centro missiológico. Aí o texto diz assim: quem vai entender vai dando glória. Uns não era do colégio apostólico, não tinha credencial, ninguém sabe o nome, ninguém sabe a idade, mas olharam para Antioquia e diz: mas ali tem alma, ali tem vidas. Jesus morreu por eles também. Vamos lá. Diga comigo assim: os diferenciados têm uma visão diferenciada. Tem gente que a visão dele é assim: ali não dá. Quem tem visão diz: dá, pode fazer. Pode fazer.
Tem gente que a visão dele é tão raquítica, que até Deus falando, ele duvida. Deus chega na casa de Ananias e diz: Ananias, sim senhor, vá na casa de Judas orar por um homem. Eis-me aqui, senhor. O homem já está jejuando, está crente já. Oh glória. E eu já falei com ele que você está chegando. Mistério. O nome do homem é Saulo. O que, senhor? Assim, senhor, só para eu entender, é aquele perturbador, senhor? É o perigoso, é o de alta periculosidade? Agora prepara a maior glória que você já deu aqui essa noite. Jesus olha e diz: ô Ananias, não atrapalha não. Quem vai orar é você, mas quem escolhe sou eu. Para mim ele é vaso escolhido, Ananias. Pega na mão de alguém e diga: se dependesse de algumas pessoas, você não estaria aqui. Se dependesse do julgamento de algumas pessoas, você não seria quem é. Se dependesse da ideia de algumas pessoas, essa igreja não tinha chegado até aqui. Mas Deus contou com diferenciados que vai lá. Cadê os pentecostais de Vitória da Conquista? Cadê os vasos que quer cheio? Ser cheio aqui esta noite. Cadê você? Diferenciados. Diferenciados. Vê o que ninguém vê. Vê o que ninguém vê. É o etal, é se anemou, é nevai. Te elo aumentou, é sound, é levagai, te derevas. Te come neva batuquinde de bancho que derevasau. Tem gente que Deus tem que calar eles para a obra crescer. Tem gente que Deus tem que remover eles para a obra avançar. Porque se depender deles, a obra não avança. Vamos para a Bíblia? Deus foi na casa de Cornélio, ímpio, mas temia a Deus. Deus olhou para Cornélio e diz assim: chega aqui, Janderson. Faz cara de Cornélio, Janderson. Não tem como, a cara do irmão é tão gente boa que não dá para ter cara de Cornélio. Faz uma cara de Cornélio, Janderson. Faz assim uma cara feia. Não dá, né, irmão? Não é Cornélio. Mas vamos dizer que ele era Cornélio. Pensa na sogra? Pensa na sogra. Não dá. É um menino de ouro. Olha para mim. Deus apareceu para Cornélio e disse assim: gostei da tua oração, ouvi teu jejum e recebi tuas esmolas. Você está quase crente, meu filho. Mas tu precisa de alguém que conhece a palavra para te explicar, para tu virar crente. Olha que coisa, irmão. Deus não podia pregar e ele mesmo convencer Cornélio. Olha a missão que Deus deu a gente. Deus diz assim: fica tranquilo que eu já tenho um homem. O nome dele é Pedinho. Ele está em Jope, lá na casa de Simão Curtidor. Mande o pessoal lá, que ele vai lhe dizer o que você tem que fazer. Aí, agora tu já é Pedro. Cara de Pedro. É artista, glória a Deus. Eu gosto assim, viu? Mostradinho, fazer sua passagem. Olha para mim. Vá. Deus disse assim. Pedro disse assim: eu estou com a fome. Pessoal, faz o almoço aí que eu estou indo no primeiro andar, que eu vou dar uma mardornazinha. Quando ele está deitado, Deus deu uma visão. Apareceu um lençol com um bocado de animal dentro. Deus disse: mata e come. Ele disse: não come não. Um homem como eu, Deus disse: eu sou judeu. Deus disse: não chame imundo aquilo que Deus purificou. Aí ele já ficou baqueado. Quando ele acorda, os emissários de Cornélio já estão na porta de Simão. Aqui tem a casa de Pedro. E Pedro lá em cima, Deus disse: desça e vá com eles. Você vai ser Cornélio daqui a pouco. Ó, desça. Desceu contra a vontade. Vai com a cara feia. Deixa para o cara daquele. Na cara de Cornélio, Cornélio não é crente. Agora olha para mim. Chega na casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio recebe Pedro mais do que muitos crentes.
Porque tem crente que recebe pastor assim. Ah, tchau, pastor, qual é a sua? Vem fazer o que aqui? Não, tem uns irmãos misericórdia, tem uns irmãos aí, filho de Nossa Senhora. Um dia eu fui na casa de uma irmã, a irmã saiu com a peixeira. E aí? Eu digo, nada, tchau. Não é que ela queria me matar, ela estava tratando peixe. Mas ela podia ter guardado. Ô, meu pastor, seja bem-vindo. Não, o senhor quer o quê? Eu digo, nada. Pedro chegou lá, a congregação já estava arrumada. Cornélio chamou a família toda. Ele calculou, irmão, o tempo da viagem de ida, o tempo da viagem de volta. Chamou a família toda, botou todo mundo sentadinho. Quando Pedro chegou, ele disse, mandei te chamar. E bom foi que você veio. A congregação já está pronta. Pode pregar. Vai. Aí Pedro começa a pregar. Pai, seu irmão, não era nem para estar aqui. Um homem como eu, no lugar de gente desse naipe. Mas aí eu estava orando, Deus mandou eu vir e eu estou aqui. Então se eu estou aqui, começa a pregar. Jesus, contra a vontade. Aí o texto diz, enquanto ele pregava, o Espírito Santo, que não faz acepção de pessoas, veio sobre a congregação. Pum! E batizou. Batizou com o Espírito Santo. Olha o que é uma visão distorcida. Os irmãos de Jope, que foi com Pedro, em vez de dar glória, não estão entendendo como é que Deus batiza um povo desse. E outra coisa, do mesmo jeitinho que batizou a gente no dia de Pentecostes. É um absurdo. Eu calar minha boca, Jesus, eu calar minha boca. O pior não foi aí. O pior é que Pedro fez o trabalho e voltou. Quando voltou já tinha uma assembleia. Tinha uma assembleia geral. Convocada. Pastor Pedro, explique aí. Que história é essa de você estar pregando para aquele tipo de gente? Pedro olhou e disse, Pai do Senhor, irmão, quero dizer para vocês que se tem alguém culpado, não sou eu, foi ele. Quem apareceu para mim foi ele. Quem me mandou eu lá foi ele. E quem disse que era para eu pregar foi ele. E outra coisa, eu só preguei. Agora prepara o glória. Esse glória que está entalado na tua garganta que tu não deu ainda. Prepara. Pedro olhou e disse, se você está achando ruim, vá reclamar com ele, porque ele batizou aquele pessoal todo como batizou a gente no dia de Pentecostes. Quem usa óculos, tira o óculos. Pastor, não concordo com esses negócios seus. Vá, tire seu óculosinho. Bote a mãozinha assim no seu olho e diga, Pai, abre minha visão, Pai, para eu não atrapalhar a obra. Ei, não é só os irmãos que tem óculos não, é todo mundo. Eu mandei os de óculos para não atrapalhar. Que tem os irmãos que dizem, não vou botar não, que eu não tenho óculos. Bora, bote a mão nos seus olhos e diga assim, Pai, eu não quero atrapalhar a tua obra, Pai. Ele macancho dereva subirevai, candarabai chodevai chokebeneva suri andarabagai. Ele me andou e fau e deguei choderevas. Agora olha para mim, e eu concluo a mensagem, pastor Davi. Amanhã tem mais. Olha que coisa. De repente o colégio apostólico está reunido e diz assim, está tendo um movimento em Antioquia. E o que foi que houve? Deus está salvando lá um bocado de gente. E quem pregou? Não sei não. E quem mandou? Ninguém. E o que está acontecendo? Um menino entrou lá e pregou. E as almas aceitou. E já tem congregação. E está precisando de pastor. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Aleluias, 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 aleluias,
Aleluias. 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 Fecha os olhinhos para ouvir com os ouvidos espiritual. O colégio apostólico diz: Pedro não foi, Tomé não foi, João não foi. Quem foi? Diz: pastor, tem uns meninos de Chipre e tem uns meninos de Cirene. E esse menino é o quê? Não é nada não, pastor. Mas eles estavam passando pela cidade e o Espírito Santo mandou eles entrar. E eles fizeram o quê? Pregaram. E são pregador? Não sei, mas que a palavra fez efeito, fez. Aleluia. A história da Assembleia de Deus estava cheia de diferenciados. Teve lugar que não foi o missionário que abriu, foi um irmão que chegou de viagem. Teve lugar, não foi um pregador que abriu, porque muita gente, irmão, diz que sabe pregar, mas não tem nada de Deus. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, que eu fui batizado com o Espírito Santo, um irmãozinho que tinha 40 anos de crente, que não era batizado, disse que a língua estranha que eu falava era do diabo, e quase matou meu ministério no início. Tem gente que estuda teologia, mas não é crente. Tem gente que está na igreja, mas não é crente. Tem gente que virou obreiro, mas não é crente. Deus só usa quando é eles. A mensagem só é boa quando eles estão pregando. O fogo só cai quando é eles. Deus vai tirar essa gente e vai levantar os diferenciados. Gente que diz assim: eu não sei, me usa, pai. Eu não tenho, me usa, pai. Se coloque de pé, por favor. Elemando querebaba xandarabagai. Hebida baburi candeio choe derebas. Que me no edeu e cainto hida hebia. Canto deremanto que derebas. Escute-me. Deus nunca contou com gente que se acha para promover grandes avivamentos. Nunca. Deus nunca contou com gente que pensa que é para mover. Deus sempre usa quem é pequeno, mas tem uma visão grande. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Escute-me, por favor. Você não é obrigado, mas se puder, faça. Vai te fazer bem. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Vire para ela e diga assim: ó, Deus não quer saber sua patente. Diga: Deus não quer saber o que pensam de você. Diga assim: o que Deus está procurando é verdadeiro adorador. Diga: você se encaixa? Diga para essa pessoa que você falou, diga assim: Deus não está procurando talentosos. Deus está procurando servos. Você se encaixa. A minha boca não é mais minha, e as palavras que
que saem não são mais minhas. E assim diz o Senhor: aonde tiver um diferenciado que quer fazer a diferença nessa geração, eu vou encher do meu Espírito, diz o Senhor, para um grande avivamento que eu estou mandando sobre a cidade de Vitória da Conquista. E quem acredita, abra sua boca agora e receba. E quem não é batizado, dê glória para falar a língua pela primeira vez. E quem já é batizado, abra a boca para receber dons espirituais. Deus está convocando diferenciados para um grande avivamento que está chegando. Se candidate, se candidate, se candidate, se candidate.